Bom dia, meus irmãos, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Quero agradecer as orações em favor do seu evangelista. Ele é um parente da minha cunhada, né? A gente vai acompanhando mais de perto nesses últimos dias e aprendemos muito toda essa situação, né? Eu tive um último contato com ele, levei ao hospital, enfim, na sexta-feira. E o estado dele era complicado, né? Estava debilitado. E eu disse: Senhor evangelista, o senhor está pronto para morrer? E a princípio isso parece tanto quanto chocante, não é? O senhor está pronto para viver? Estamos sempre prontos para viver, né? Queremos sempre viver mais. Mas eu perguntei: o senhor está pronto para morrer? Entregue sua vida a Cristo, confie nele, seja para a vida ou seja para a morte, não é? E é uma coisa que a gente precisa estar sempre preparado. Temos que estar preparados para morrer. Nem que você queira viver 100 anos. E por que não se prepara antes? Aí você pode viver tranquilo, né? Estar com Cristo é a maior segurança que a gente tem, não é, meus irmãos? Estarmos com Cristo Jesus. Vamos para a igreja de Laodiceia, nossa última igreja aqui na carta de Apocalipse, capítulo 3, versos do 14 ao 22. Versículos do 14 ao 22, lembre-se que a gente está fazendo esse panorama, a gente visitou várias igrejas nesses últimos domingos, né? Mesmo sem sair da IPC, a gente começou lá em Éfeso, fomos para Esmirna, depois Pérgamo, chegamos em Tiatira, depois chegamos em Sardes, né? Filadélfia, e agora a nossa última parada aqui nessas igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Vamos ler, meus irmãos. Amém? Vocês encontraram? Vamos ler. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos? Nós queremos te bem dizer, Pai, pelo Evangelho, palavra de salvação, vinda do céu para os homens, para que todo aquele que tem ouvidos, ó Pai, possa ouvir e ser salvo. E nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê ouvidos atentos, corações quebrantados, uma disposição de espírito, Pai, para dizer amém diante da revelação bendita. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e continue a nos trazer essas lições a essas 7 igrejas da Ásia, Pai, que na verdade nós entendemos como a igreja de Cristo na sua totalidade. Ela é falho, mas ela é perfeita, por causa daquele que a comprou com seu precioso sangue. Que o Senhor nos aperfeiçoe mais um pouco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. É possível alguém ter uma grande fortuna e ficar pobre? Alguém aqui já foi milionário e ficou pobre? Só eu? Não. É possível. Vez por outra a gente vê, e essas notícias chamam muita atenção. Alguém que ganhou na loteria. Vocês conhecem alguém que já ganhou na loteria? Não estou estimulando vocês a jogarem, tá bom? Fique claro. Mas isso chama a atenção da gente. Pessoas que jogaram na loteria e acertaram e ganharam uma bolada e do dia para a noite ficaram milionários. Já foi matéria de reportagens e tudo.
algumas pessoas chegam a ser até assassinadas por causa da sua fortuna. Mas o fato é que alguns acabam ficando pobres novamente porque não sabem administrar ou por vários outros motivos. O fato é que é possível que alguém sendo milionário, alguém tendo muitas riquezas, volte a ser pobre. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica e ficou pobre. Ela era rica porque tinha o tesouro mais precioso desse mundo. Quem é? Vocês sabem. Cristo Jesus, o tesouro maior. Mas ela ficou pobre. Eu quero que vocês acompanhem comigo a derrocada de Laodiceia e a oportunidade que ela vai ter de, sendo rica, ficando pobre e recebendo a oportunidade novamente de receber esse tesouro que é Cristo Jesus. Vamos começar. Falar um pouco sobre Laodiceia, sobre essas cidades. Elas sempre têm peculiaridades que vão fazer parte da própria narrativa e da mensagem que o anjo vai trazer à igreja. É muito precioso porque o próprio Espírito Santo ele contextualiza a mensagem. E olha, cuidado para a gente não entender isso de maneira equivocada, né? Ele é fiel à Escritura, mas no propósito de trazê-la de maneira mais clara. Ele traz exemplos. O próprio Jesus, né? Ele usava exemplos do cotidiano, algo que era típico, comum para a sua época. A gente vai ver muito isso nas parábolas. E quando a gente olha para a carta de Apocalipse, a gente vai ver que muito do conteúdo da carta tem a ver com a realidade da igreja ou realidade da cidade, certo? A igreja de Laodiceia era uma cidade próxima de Colossos, né? Lá em capítulo 4 de Colossenses a gente vai ver isso. E muito provavelmente essa igreja fora plantada por Epáfras, um personagem já conhecido da Escritura, auxiliar do apóstolo Paulo, não é? Paulo cita Epáfras algumas vezes. Paulo chegou a escrever uma carta para essa igreja. Olha que interessante. O próprio Paulo chegou a escrever uma carta para essa igreja. O que acontece é que esse escrito não foi preservado, porque entendemos que não era o propósito de Deus que ele entrasse no cânon, né? Dos livros inspirados, mas ele chegou a escrever para essa igreja. Interessante, tocando nesse assunto, né? A gente lembra de Coríntios, só para que os irmãos possam entender também essa questão. Paulo, ele dizem os estudiosos, e pela própria característica do escrito, Paulino, ele deve ter escrito 4 cartas para a igreja de Corinto, né? Das quais 2 foram preservadas, né? Aquilo que Deus preservou é porque era o propósito dele inserir dentro do seu livro sagrado, da revelação para a sua igreja. Então, Paulo chegou a escrever para essa igreja. Lucas, o médico, o doutor Lucas, muito provavelmente deve ter estudado na cidade de Laodiceia, e não somente isso, ele deve também ter trabalhado lá em Laodiceia, uma vez que era uma cidade também muito inclinada às questões médicas, né? de estudos na área médica. Ela tinha uma localização privilegiada, ela é estratégico o ponto de Laodiceia, porque por lá passava a principal rota do Império Romano. A gente pode lembrar da história de Campina Grande, por exemplo, da nossa querida Campina Grande, não é? Quando como é que chamam? Os vendedores, tem um nome lá, os tropeiros da Borborema, não é? Estava tentando lembrar da música de Luiz Gonzaga para poder falar, é mais fácil, né? Não é nem de Luiz Gonzaga, é de 2 autores aqui. Então, era um caminho, uma rota importante para Roma. E por ser uma rota importante, ela acabou se desenvolvendo. A cidade ela tinha um comércio próspero. Nesse sentido, a igreja ela tinha um grande potencial missionário. Porque você percebe que, por exemplo, se a gente olhar para o apóstolo Paulo, pensando em missões, né, a estratégia, na verdade, é do Espírito Santo, né? Usando Paulo, a igreja ia sempre para lugares mais importantes, onde não porque a igreja só lá deveria crescer e se desenvolver só nos grandes centros, não, é porque a partir dali, né, a igreja ia se expandir para cidades menores. Então era uma questão estratégica. Ela tinha um grande potencial
missionário. Mas a gente vai perceber que mesmo tendo esse grande potencial, de nada valia isso. Porque a gente vai ver os problemas dessa igreja, e a igreja, mesmo estando no melhor lugar da cidade, mesmo sendo uma igreja abastada, ela deixou de proclamar o evangelho através da sua vida. Isso nos traz uma primeira lição, né? Mesmo antes da gente adentrar os versos, a gente pode pensar que muitas vezes, quando a gente pensa em ser uma igreja atuante, uma igreja missionária, a gente não pode só olhar para fora, que ela pode ser muito ativa para fora, né? Vamos investir, vamos crescer, vamos fazer isso ou aquilo, que é bênção. Mas é importante a gente olhar para dentro. É importante a gente olhar para a saúde da igreja. É importante a gente olhar para a fidelidade, para o amor que a igreja tem por Cristo Jesus. Senão se torna aquela coisa pragmática, né? Eu tenho recursos, eu invisto e eu sustento, enfim, eu terceirizo a obra. O cenário, como eu falei para vocês, é favorável. Quando a gente olha para essa igreja, diferentemente de outras igrejas da Ásia, a gente não vai encontrar uma igreja perseguida, a gente não vai encontrar um ambiente hostil, pelo contrário, o ambiente aqui é bem favorável. Essa carta, vocês vão perceber que é uma carta, assim, paradoxal, porque ela recebe a mais dura advertência de todas as igrejas. Ela recebe uma forte advertência, a igreja de Laodiceia, mas também, de maneira impressionante, é ofertado a ela, de maneira excepcional, o arrependimento. O arrependimento. E uma característica dela, para vocês entenderem melhor, se a gente pensar nas outras igrejas, especialmente a igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes, onde iam ter 3 grupos, a gente identifica com maior clareza 3 grupos na igreja. Tinha um grupo fiel, tinha um grupo que estava ali, crente Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo, e tinha aqueles que nem queriam mais nada, totalmente fora, distante do Senhor, né, tinha apostatado da fé. Aqui não tem apóstatas, tem irmãos que precisam ser disciplinados, né, tem irmãos que precisam ser advertidos, vocês vão perceber isso. A carta começa, e aí eu quero que você observe agora a carta, primeiro falando do Cristo da igreja. Essa tem sido sempre o script dessas cartas, começa falando do Cristo, e vamos ver sobre que fala as características, as virtudes do nosso Salvador, de tantas e tantas já elencadas, né? Queria que você depois fizesse esse exercício, né? Pegue todas as introduções das cartas e destaque todas as características do Senhor Jesus Cristo, para você ver quem é o Cristo da igreja, quem é o nosso Cristo, quem é o nosso bendito Salvador. Em Laodiceia, ele diz que o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Simples assim. Aquele que é o primeiro e o último, aquele que é a palavra e a revelação final. O Amém é o Senhor Jesus Cristo. A testemunha fiel. Isso tem a ver com o próprio contexto da carta, que fala muito sobre o ser testemunha fiel, e a gente vai ver, mesmo passando aqui das igrejas de Apocalipse, a gente vai perceber que há um chamado à igreja, um chamado à fidelidade, e a gente vai perceber que a igreja, ela permanece fiel. Essa é uma carta à igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa é a igreja que permanece fiel. A testemunha fiel, a verdadeira. Esse é o nosso Cristo. Nós vamos lembrar que a própria Escritura vai falar em outro momento, no Evangelho de João, que Jesus Cristo, ele é o caminho e ele é a verdade. Ele não aponta a verdade, mas ele é a própria verdade em si, encarnada, a verdade de Deus. E ele é o princípio da criação de Deus. É um termo importante aqui para a gente entender. A gente não pode entender aqui como os arianos, né, uma seita. O arianismo dizia assim, que Jesus era o princípio da criação, ou seja, era o primeiro ser criado. Amém? Ainda bem que vocês não disseram amém. Ele é eterno. Ele é eterno. Cristo aqui, ele é o cumprimento da nova criação. Uma nova criação da qual Cristo, em sua ressurreição, é o princípio. Mas antes, para a gente fechar essa questão do arianismo, a expressão dele ser o princípio da criação é que através dele todas as coisas foram criadas. A gente lembra de Colossenses, né? É através de Cristo que todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez.
É sempre por meio do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que ele é o cumprimento da nova criação. Não nos remete aqui a Gênesis, o princípio da criação, mas certamente a nova criação. Não é? Jesus é o cabeça da nova criação. Veja como ele é perfeito, uma nova criação, e Cristo, em sua ressurreição, é o princípio. Em Cristo se estabelece o princípio da nova criação. E através dele, por meio dele, todas as outras coisas são criadas no que diz respeito à nova criação também. Ele não é a primeira das criaturas de Deus. A qualidade da testemunha fiel, se a gente pensar na aplicação de quem Cristo é, olhando para a igreja, a gente pode pensar que a qualidade de testemunha fiel está ausente em Laodiceia. Como eles estão espiritualmente mortos, eles também precisam do poder da ressurreição. Eles estão espiritualmente mortos porque é uma igreja que, como outras igrejas, começou a flertar com o mundo. E mesmo estando com suas portas abertas e os bancos cheios, os corações estavam vazios. E o púlpito tinha deixado Cristo de lado. Olha o que diz os versos 15 e 16, e aí ele vai entrar no teor dessa carta, do conteúdo no que diz respeito às exortações. Primeiro ele vai dizer aquela frase que deve estremecer qualquer ser humano: eu conheço as tuas obras. Isso estremece você? Eu conheço as suas obras. Se alguém chegar para a gente e nos abordar na rua e dizer, eu conheço você. Ele conhece o quê? A parte boa, a parte ruim? O que ele conhece de mim? O meu histórico. Eu conheço você. E é como se a gente ficasse na palma das mãos dessa pessoa. Eu conheço você. Só que uma pessoa, ele pode conhecer pelas redes sociais. Não vai me conhecer muita coisa que eu não publico muito. Vai sabe que eu tenho esposa, que eu tenho filho, que eu sou pastor, e gosto da Escritura Sagrada, e de vez em quando eu faço uma piada lá com um time ruim. Mas, quando Cristo diz assim, eu conheço as tuas obras, é como se a gente ficasse totalmente sem roupa diante do Senhor. Sem roupa. Lembra de Adão e Eva, quando eles se sentem nus? Assim estão todos os homens diante de Deus. Eu conheço as tuas obras. E desarma a gente. E o que é que ele vai falar? Ele vai começar a falar uma linguagem que os pentecostais olham para isso aqui e começam dizendo assim, você precisa ser quente. Por quê? Porque ele vai dizer assim, eu conheço suas obras, você não é nem frio, nem quente. Aí ele vai dizer, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Frio e quente aqui não tem nada a ver com fervor espiritual. O grande problema aqui é ser morno mesmo, não é? Então os presbiterianos podem ser sorveterianos tranquilamente, não é? Aqui, nessa cidade havia um canal, um aqueduto, para a gente entender, que vinha de duas cidades, que vinha de uma cidade importante da região, que era Hierápolis. A água jorrava da terra. A água que jorrava da terra era mineral, era sulfurosa e bastante quente. Mas ela, quando chegava por esse canal até a cidade de Laodiceia, que era uma cidade onde os seus recursos hídricos eram escassos e a água era de péssima qualidade, essa água saía quentinha de lá e chegava morna, ruim para o consumo, né? Dá vontade de vomitar. Aqui, essa Hierápolis tinha essas águas quentes, e essas águas tinham efeitos medicinais. Até hoje tem algumas regiões, né, onde tem essa questão das águas, que tem esse efeito medicinal. E do outro lado, lembre-se que essa cidade está numa região importante ali. É Hierápolis, Laodiceia e Colossos. E em Colossos tinha água, e as águas eram frias e saudáveis. Ou seja, de um lado tinha águas medicinais e do outro lado em Colossos tinha águas frias, mas eram bastante saudáveis. Mas lá em Laodiceia a água era de péssima qualidade e a água que chegava lá chegava morna. Então,
quando o anjo está falando aqui, o Espírito diz à igreja, ele está falando justamente nesse sentido. Vocês deixaram o fervor espiritual, deixaram de beber água na fonte, que é Jesus Cristo. Vocês deixaram Cristo de lado e agora estão bebendo água estragada. Aqui essa água representa uma espiritualidade horrorosa. A igreja estava aculturada e não representava nenhuma ameaça para a sociedade secular, nem recebia ameaças do Império Romano. Que eu falei para vocês já no início, a gente não vai encontrar mártires aqui, a gente não vai encontrar perseguição, a gente não vai encontrar ameaça, gente chutando a porta da igreja, mandando a igreja fechar ou levando irmãos para serem mortos. Não, é um ambiente tranquilo, mas como eu falo de vez em quando aqui, era a paz de um cemitério. A igreja estava morta. A igreja estava negociando com o mundo. Negociando é um termo, não, é um termo literal, porque para fazer parte do comércio da região, um comércio que estava totalmente arraigado na questão da idolatria, e haviam justamente a própria sistema comercial, os acordos comerciais que existiam lá em Laodiceia, eles eram permeados pela idolatria. Havia uma questão de adoração naquilo tudo. Então, para o indivíduo não ter nenhum tipo de prejuízo, o que é que ele fazia? Vamos negociar. Vamos negociar, vamos fazer negócio e depois a gente chega na igreja e está tudo bem. É a vida religiosa separada da vida secular. E a gente já sabe que isso é uma tragédia. A igreja medieval está aí para nos ensinar essa dicotomia, quando a gente deixa o sagrado e o secular em áreas diferentes, paralelas, a gente acaba dividindo a nossa vida também. Calvino diz que nós somos o quê? Pessoas, seres religiosos. Ou seja, não tem como separar essa parte religiosa da gente. Nós estamos sempre em atitude de adoração. Veja, eu queria que vocês observassem o verso 17. Aí ele vai aprofundar ainda mais. Agora ele vai dizer o que a própria igreja estava pensando acerca de si mesmo. E só por esse termo, só por essa proporção, você já identifica um problema. Quando a igreja fala de si mesmo, já é problema. A igreja deve falar de Cristo, do Evangelho. Quando a igreja começa a olhar para si e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, já está um problema identificado aí. Veja só, aí o que ela vai dizer? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Chocante isso, né? Eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí o Senhor vai dizer, e nem sabes tu que você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Uma igreja orgulhosa, uma igreja que se envaideceu, uma igreja que trocou o evangelho pelas riquezas mal adquiridas, que não glorificava ao Senhor. O grande pregador Charles Spurgeon, ele diz assim, que não é o que vocês não têm, mas o que têm, que impedem muitos de vocês de chegarem a Cristo. Não é o que vocês não têm, mas o que vocês têm, que impede de chegar até o Senhor Jesus Cristo. E esse era o problema da igreja, era o que eles tinham, e o que eles faziam com aquilo que eles tinham, deixando que essas coisas tomassem o primeiro lugar e o coração deles. Que grande problema, que arrogância, quanto orgulho há nessa igreja. Eu sou rico e eu não preciso mais de nada. Meu amigo, não é esse o discurso interior, não é, que a riqueza nos traz, essa falsa certeza. Eu estou rico, eu não preciso mais de nada. E aqui ele quer dizer, na verdade, eu estou rico e eu não preciso mais daquele que é a fonte de toda riqueza. Quando ele diz eu estou rico, ele está dizendo eu não preciso de Cristo.
Porque se é missões, eu invisto. Se é estrutura, eu pago. Se é pastores, eu trago. Eu posso até comprar uma igreja pronta. Sabiam que já tem isso, né? Essa loucura. Eu ouvi falar um tempo desse que pessoas estavam negociando igrejas já prontas, já com irmãos, tá? Já tinha não sei quantos lá e tal. Então, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, eu posso fazer o reino com aquilo que eu tenho. Eu já falei para vocês certa vez que uma pessoa me procurou há alguns anos atrás e ela dizia: Érico, você tem um bom potencial e eu tenho recursos. Que tal a gente se unir e a gente abre uma igreja? Loucura é essa? Um indivíduo que pensava que por ter dinheiro ele podia comprar o reino e fazer um reino para si. Você pode até fazer o seu pequeno reino, mas o reino de Deus, ele não está firmado sobre essas coisas. Ele é autossustentável, porque Cristo é o maior tesouro que a igreja possui. Laodiceia estava completamente enganada, e só o Espírito Santo de Deus para divertir essa igreja. O que é que você falaria se encontrasse um irmão assim? Talvez você ficasse medindo palavras. Meu irmão, é o seguinte, vamos ver um texto aqui que fala sobre avareza, vamos fazer um estudo bíblico, vamos entender o que são as posses, como administrar bem os recursos. Deixa isso para lá. Quando o Espírito vai falar, essa igreja diz assim: você é um miserável. Você é um miserável. Você é pobre, você é cego, você é nu. Você não tem absolutamente nada. E você precisa desesperadamente de arrependimento. Olhe para o seu estado. E a gente não precisa muitas vezes de um choque de realidade assim, de uma exortação assim, mostrando o nosso verdadeiro estado, porque o orgulho ele traz uma capa, uma vestimenta, ela brilha, mas o coração muitas vezes, né, está cheio de podridão. Mas aquele que quando nos olha, nos conhece por completo, sabe exatamente, para além do nosso discurso, até quando nós estamos calados, ele sabe quem nós somos, sabe do que precisamos. Essas expressões, irmãos, pobre, cego e nu, provavelmente elas são referências irônicas relativas aos bem reconhecidos recursos de Laodiceia. Olha que interessante. Em Laodiceia tinha um forte sistema bancário, porque corria muito, né, dinheiro na época, então eles tinham um forte sistema bancário. Lá também eles tinham uma escola de oftalmologia, por isso a gente vai ver a expressão colírio, né? E tinha uma escola lá de oftalmologia, eu falei das questões medicinais. Eles tinham lá um famoso colírio, então eles olhavam para isso, diziam assim: olha eu ia falar do PIB, mas quando se trata do município não sei como se mede essa questão dos seus recursos, do seu faturamento, né? Como ele dissesse: olha só o faturamento da nossa cidade, veja como ela é rica. E ela também fala do comércio têxtil, que era um comércio muito forte. Aí perceba, o que é que o texto está dizendo aí? Eles estão dizendo que são ricos e abastados e precisam de coisa nenhuma. Aí diz: você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Está completamente despido. A riqueza que essa igreja estava confiando era a igreja mundana. Era o ouro de tolo. É se confiar naquilo que tem. Não sei se vocês lembram que uma loja famosa aqui da cidade, há alguns anos atrás, vendia ouro, né? Alianças, etc. E ela foi descoberta uma grande fraude alguns anos atrás, né? Na verdade, eles não estavam vendendo ouro, é o famoso ouro de tolo. E aqui eles estavam depositando a sua confiança nesse ouro de tolo. Laodiceia era uma vitrine que brilhava muito, mas nem tudo que reluz é ouro.
Essa passagem vai mostrar alguns contrastes. Eu estava procurando aqui uma citação comparando com Cristo. Daqui a pouco a gente chega lá, por isso que eu dei uma pausa aqui. Há uns contrastes aí que eu quero mostrar para vocês. Se a gente pensar na igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, não sei se vocês estão lembrados, já faz um tempinho que a gente viu acerca dela, né? Era uma igreja... Qual era a condição da igreja de Esmirna? Eu vou dar esse tempo para vocês pesquisarem. Qual era a condição financeira de Esmirna? Dá uma pista para vocês. A pista que eu quero dizer é que ela era pobre. Obrigado, Alaci. Era uma igreja pobre. Mas quando a gente vai ver a igreja de Esmirna, tem duas igrejas que são elogiadas. Uma delas é Esmirna. Era uma igreja pobre, mas era uma igreja rica espiritualmente. Pobre do ponto de vista material, mas rica do ponto de vista espiritual. O status que eles desfrutavam diante dos homens era exatamente o contrário diante de Deus. E agora vai ser apontada a solução para o problema. Cristo está falando à igreja, ele revela as falhas e as faltas da igreja, e agora ele chega com a solução. E qual é o conselho? Ele vai dizer, observe no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja agora o antídoto. Qual o conselho de Jesus? Ele não é aquele que diz assim, olha, você precisa se consertar e se vire. Ele é um conselheiro. Essa é uma das características que o profeta Isaías vai dizer acerca de Jesus Cristo. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. E aí ele vai dizer que ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não só é aquele que aponta as faltas, porque é fácil, não é? Mas é aquele que traz a solução. Ele diz, eu aconselho você. E aqui é uma palavra de exortação, mas uma palavra de amor. E qual o conselho que Jesus Cristo está dando aqui para essa igreja? O conselho é justamente isso: compre de mim. E tudo que ele vai falar a partir de agora, é ele que é o doador. Compre de mim. Lembra aquela questão da pessoa que um dia foi pobre e depois tornou milionário e acabou perdendo tudo? Imagina alguém ganhar na loteria 2 vezes. Isso aí é difícil, hein? Aqui, Jesus Cristo está mostrando a essa igreja que por meio do arrependimento, eles demonstram a verdadeira salvação. E sendo salva, ela ainda tem à disposição dela todos os recursos necessários, tudo aquilo que ela precisa. E ele vai dizer assim, compre de mim. E vocês sabem quanto custa isso? Ele não vai dizer o preço. Era uma igreja muito acostumada às questões financeiras e tudo era, colocado em moeda. Ele não vai dizer preço, mas ele vai dizer compre. Isaías vai nos lembrar, quando ele chama ao arrependimento, ele vai dizer, compre de mim, sem dinheiro e sem preço. Veja, é uma graça maravilhosa que sustenta essa igreja. É uma graça maravilhosa que nos sustenta. Assim como o filho pródigo saiu de casa e gastou todos os seus bens, toda a sua riqueza, em tese perdendo tudo que tinha, quando ele volta para casa, ele tem a sua herança de volta, porque a sua herança é estar morando com o pai. E a mesma coisa que o pai diz para o outro irmão dele, diz assim, filho, tudo que eu tenho pertence a ti, da mesma forma é do filho pródigo, ainda que ele tenha pego a sua herança e extraviado, ele volta para casa, a herança dele está com o seu Senhor, com o seu pai, entende isso? Ele vai dizer, compre de mim, ele não vai dizer o valor, você sabe qual foi,
pago de uma vez por todas. O sangue do Cordeiro. Esse mesmo que diz, exaltado aqui, que ele é o Amém. Esse mesmo que diz que é a verdade. Esse mesmo que mostra suas credenciais em todas as cartas, foi esse mesmo Cristo, exaltado agora, mas humilhado antes. E é por meio da sua pobreza que nós nos tornamos ricos. Por essa graça maravilhosa. Ele diz assim, pode comprar, mas vocês não precisam ir fazer negociata fora. Vocês têm acesso. Eu estou aqui para oferecer a vocês tudo aquilo que vocês precisam, mas vocês precisam reconhecer o estado de decadência que vocês estão no momento. O que é que ele vai dizer? Para combater a pobreza dessa igreja, a igreja precisa adquirir as verdadeiras riquezas espirituais, as quais somente o Senhor poderia conceder. E aí ele vai falar do ouro refinado, não é? E aqui, esse ouro refinado, se a gente pensar em outras passagens bíblicas, diz respeito à tribulação, que purifica a fé. Por meio da tribulação, a nossa fé é o quê? Purificada. Irmãos, talvez o Senhor aqui estivesse fazendo que a igreja de Laodiceia entendesse que todas as tentativas que eles tinham feito de tentar escapar do sofrimento, porque eles estavam se esquivando com medo do sofrimento. Eles não queriam pagar o preço. E no que eles não queriam pagar o preço, eles acabavam, né, seguindo o caminho mais fácil. Todas as tentativas de escapar do sofrimento tinham empobrecido a igreja. Se tivessem enfrentado a tribulação, teriam experimentado a fé purificadora. Ele está dizendo assim, não vale a pena ir por outro caminho. Se o caminho da igreja é o caminho do sofrimento, é porque é através desse sofrimento que vocês serão purificados. Veja que as igrejas que mais apanham, as igrejas que mais sofrem, são as igrejas mais fiéis. E eu não estou dizendo com isso que você deve sair, vamos fazer uma campanha, botar uma placa na frente da igreja dizendo assim, nós queremos ser perseguidos. Não precisa. Só viver o evangelho. Pode ir. Depois volto para contar o que aconteceu. É só viver o evangelho, foi sempre assim. A igreja é fiel, e por ser fiel, ela paga o preço. E o Senhor está dizendo, vocês se esquivaram do sofrimento e vocês ficaram pobres por causa disso. Vocês deixaram de adquirir o tesouro precioso que vem através da tribulação. A fé de vocês é purificada. Para combater a pobreza, ele diz, eu tenho um ouro refinado no fogo. Para combater a nudez, ele vai falar de vestiduras brancas, que fala de santidade, né? De pureza, num contexto geral, a gente entende assim. Sabe o que eles estavam fazendo? Assim como Adão e Eva fizeram roupas, né, de folhas para cobrir a sua nudez. Da mesma forma, aqui Laodiceia confiava nas suas próprias vestimentas. E foi o próprio Deus que cobriu a nudez de Adão e Eva, através do Cordeiro. E só o próprio Senhor Jesus pode cobrir agora a nossa nudez. Todas as roupas que fazemos para nós, você pode desfilar na São Paulo Fashion Week. Se Deus for o jurado, Ele vai dizer, é um trapo de imundícia. Mas eu tenho uma roupa melhor para você. Eu tenho vestes brancas para você. É esse o ponto aqui. Se vocês querem cobrir a nudez de vocês estão nus, vocês precisam comprar de mim essa veste. E para combater a cegueira espiritual, olha como é lindo aqui, não é? Uma coisa que ele está falando e agora ele vai dizer, aconselhar, eu tenho tudo isso que vocês precisam. Compre colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. De que vejas. Compre colírio. Vocês estão cegos e vocês precisam enxergar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai usar uma linguagem tão interessante, né? Para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Como nossos olhos precisam ser desvendados. É um colírio que arde,
mas que nos faz bem. Você já fez, né? Estou vendo alguns que estão usando óculos, sabe aquele... Quando a gente vai renovar o exame, aí você fica sentado numa cadeirinha, bem tranquilo, aí daqui a pouco alguém vai chamar o seu nome e vem com um colíriozinho. Ai, meu Deus, o que é isso? Sabe? Cristo é aquele que tem um colírio. Você sabe que é por meio daquele colírio, você vai precisar daquilo para poder fazer o exame, depois você recebe seus óculos e você está enxergando bem. Aí você se esquece, né, do sofrimento do colírio. Vocês não usam óculos, um dia vocês vão passar por isso. Não, é melhor não. Você já tem a visão, né? Próprio Espírito Santo já pôs esse colírio nos olhos de vocês, e por isso vocês conseguem enxergar o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja precisava olhar para Cristo, porque ela estava olhando para o mundo. O mundo estava tão colorido para ela, e quando eles olhavam para as coisas espirituais, estavam em preto e branco, embaçadas. E o Espírito diz, vai ter que mudar isso aí. Vocês precisam olhar para o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Cristo, para o esplendor de Cristo, e todas essas coisas para vocês vão perder o valor. O ouro, as vestiduras brancas, o colírio aponta para o próprio Cristo. Na visão inicial que o Apocalipse vai trazer de Cristo, vai dizer que ele estava cingido, né, vestido com uma cinta de ouro. Seus cabelos eram brancos como a lã, a pureza, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Ou seja, ele está dizendo aqui, todas essas coisas apontam para Cristo, porque o propósito de Cristo é fazer a igreja se tornar o quê? Parecida com Ele. Esse é o processo, esse é o movimento aqui. E ele vai continuar tratando da solução desse problema. Versos 19 e 20, ele vai entrar numa parte do desfecho. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele vem com uma palavra muito dura para a igreja, não é verdade? Você é miserável. Você é uma igreja miserável. Mas depois ele vai dizer, essa é uma repreensão, meu filho. Essa é uma disciplina movida pelo amor. É o meu interesse aperfeiçoar vocês. Ele vai dizer, seja zeloso, se arrependa. Lembra? Todas as cartas vão ter esse teor assim, né? Um chamado ao arrependimento. Aí ele vai dizer que está à porta e bate. Se alguém ouvir a porta, se ouvir ele batendo, abrir a porta, o Senhor vai entrar e cear com ele. E aí vai ter aquela comunhão, aquela festa. Aqui, meus irmãos, o Senhor, quando diz, estou batendo a porta, eis que bato a porta, essas duas expressões apontam para uma ação presente e contínua. Na prática, o que é que isso significa? Que o Senhor Jesus, preste atenção, não é como se ele tivesse chamado só uma vez, não. É como se ele estivesse batendo insistentemente. Alguém pode te chamar de maneira insistente, se ele estiver precisando de você. Mas se for o contrário, ele não tem obrigação nenhuma. Ele vai chamar uma vez, talvez duas, depois vai embora. Diz assim, ele que precisa de mim. E lembra que é Jesus que está doando aqui, compre de mim. O Senhor está fazendo entrega a domicílio. Compre de mim, mas eu deixo aí com vocês. Mas acontece que quando ele vai fazer a entrega, a porta está fechada. E esse Jesus, que ele é tão misericordioso, ele diz que bate nessa porta. Lembra que quando ele estava falando a igreja de Filadélfia, lembra da questão da porta? Eu sou aquele que ele abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Aí está mostrando que a soberania de Deus. Ele tem domínio nessa porta. O pastor Flávio falou aqui no último domingo, quarta-feira nós falamos na reunião de oração. E veja a soberania de Deus. Ele que tem o poder das chaves em suas mãos. Então, para a igreja de Filadélfia, ele se mostra de maneira soberana. Mas agora, Jesus está do lado de fora.
E é ele que bate a porta. E que, muito provavelmente, a igreja ainda estava deixando Jesus do lado de fora. Veja que coisa. Esse Jesus que ele é misericordioso, insistente, assaz benigno, batendo a porta. E veja que muitas pessoas, fazendo um apelo evangelístico, usam esse termo dizendo assim: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração. Aqui, na verdade, ele está batendo na porta da igreja. Isso traz um aspecto glorioso do nosso Cristo, que ele quer entrar para invadir e tomar posse daquilo que é dele. E porque ele sabe que o fato de estar fora da igreja é prejudicial à sua própria igreja, porque o lugar do Senhor Jesus Cristo é dentro, passeando entre os candeeiros. E aqui ele está sendo visto como alguém que está do lado de fora. Isso traz alguma reflexão para a gente. A gente precisa ponderar na nossa vida espiritual. Será que o Senhor Jesus Cristo, ele faz parte de fato da nossa vida? Esse Cristo que veio e tabernaculou entre nós, ele que faz morada dentro de nós, será que pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, não estamos como que expulsando Jesus do nosso coração? Ou nós somos aqueles que dizem assim: Senhor, é o seguinte, o Senhor fica na igreja e eu fico em casa. Aí quando eu quiser te visitar, eu vou na tua casa. Isso é um grande problema. É voltar àquela velha dicotomia que eu falei para vocês, do sagrado e o secular. De maneira tão triste, a igreja de Laodiceia tinha tantos recursos, estava localizada num lugar tão privilegiado, certamente tinha tudo em suas mãos para se expandir, mas se tornou uma igreja soberba. E a maior soberba dela era ter colocado as riquezas no lugar do Senhor Jesus Cristo, substituindo o nosso Salvador. E ele vai completar, irmãos, dizendo assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse fato aqui dele dizer que vai se sentar comigo no meu trono, o vencedor vai receber essa honra, tem um aspecto escatológico, final, onde toda a igreja de Cristo, essa igreja vencedora, estará ceando com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o aspecto final. Mas eu achei interessante que o pastor Leandro Lima, você sabe que a gente tem estudado também com ele vai fazer um paralelo com a ceia do Senhor. Olha o texto dele, é um pouco extenso, mas eu achei interessante. Espero que vocês compreendam. Ele vai traçar um paralelo aqui com essa ceia, aqui de Apocalipse, com a ceia do Senhor. Ele vai dizer: a ceia da qual pecadores deviam ser excluídos para serem ainda mais disciplinados, significava a verdadeira comunhão da igreja com Cristo. Ou seja, essa ceia, os pecadores deveriam ser excluídos por causa da sua vida pecaminosa. Uma verdadeira comunhão sangrenta da igreja com Cristo, uma comunhão, pois, apontava para a realidade do sofrimento de Cristo e da cruz que o discípulo verdadeiro não pode se recusar a carregar. Ou seja, essa ceia aqui nos remete ao sofrimento. E ele diz: portanto, o convite de Jesus também é um convite para que a igreja venha beber do mesmo cálice de Cristo, um cálice de sofrimento, martírio, por causa da fidelidade diante de um mundo perverso. Ele está dizendo assim: olha, ceiar com Cristo significa desprezar as coisas do mundo, é sair das mesas do mundo, dos banquetes desse mundo, e é sofrer juntamente com Cristo. Ou seja, aqueles que sofrem juntamente com Cristo, tomam do mesmo cálice dele, esses haverão de cear eternamente com o bendito Salvador. Abrir a porta para Cristo, portanto, significa recebê-lo com todas as implicações deste ato, renegando a religião idolátrica, sofrendo as sanções por isso, a fim de que o verdadeiro testemunho de Cristo fosse visto. Ou seja, não era somente abrir a porta para Cristo entrar, mas também tirar tudo aquilo que estava na igreja que não agradava o Senhor Jesus Cristo. Porque eles poderiam muito bem fazer
né? Deixa Jesus Cristo entrar, mas não vamos tirar essa bagunça não. Vamos lá, então a gente vai ter uma religião plural aqui. Vamos dizer assim, Jesus Cristo fica no centro, ele tem a maior parte, mas assim a gente tem alguns aparatos aqui. Está dizendo, não, quando a gente abre a porta para o Senhor Jesus Cristo, a gente está dizendo que nós estamos colocando tudo para fora que não agrada ao Mestre. Você está disposto a fazer essa faxina no seu coração e na sua vida? Às vezes nós deixamos pecados em nossas vidas que eles assim são regados pela malícia, pela maldade, pela incredulidade, pela falta de oração. E eles criam raízes. Eles ficam verdinhos. Aí você já não tem aquela coragem, né? Já que nasceu aqui, vamos ver o que é que dá. Ele começa a crescer, começa a dar frutos. Aí já faz parte da paisagem. Aqui, a posição da igreja deve ser uma posição de coragem. Extrair, trazer Cristo para dentro significa extrair, colocar tudo para fora daquilo que desagrada o Mestre. E assim nós podemos falar que nem um salmista no Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, meus irmãos? Nós encerramos aqui nessa primeira parte dessas 7 igrejas da Ásia. Creio que foi muito produtivo, né? Muito impactante, todas essas, a forma como Cristo vem tratando as igrejas. E eu creio que se você saiu ileso hoje das exortações, certamente nas últimas 6 igrejas você foi metralhado. Meu coração foi metralhado, porque as 7 igrejas, na verdade, diz respeito à igreja de Cristo de todos os tempos. Essas virtudes são nossas, graças a Deus, por causa de Cristo. As exortações são nossas também, para que possamos ser corrigidos, para que possamos nos arrepender, porque o propósito final de Deus é a nossa santificação e é nos chamar de vencedores. Lembre-se que a temática central de Apocalipse é escrever a uma igreja que já é vencedora e ela já venceu o pecado. Amém, meus irmãos? Nos purifiquemos, nos santifiquemos para agradar o nosso Cristo. Amém?